versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, profeta Isaías: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas. Diga comigo, não temas. Não temas. Porque eu te remi. Porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém? Pode se sentar. Queridos, essa palavra do profeta Isaías, que viveu 600 anos antes de Cristo, num momento complicado, onde a nação de Israel tinha sido levada cativa para a Babilônia. Eu fico imaginando um país tomar o Brasil, render toda a população e levar como escravo para um lugar bem distante, matar os jovens, simplesmente transformar alguns deles até em eunuco. Na época era algo, toda a família real, matava, pegava as mulheres mais bonitas para si, era incrível, tirava todo o dinheiro daquele povo e fazia daquele povo escravo, trazia para dentro do contexto cultural totalmente diferente, proibia aquele povo de adorar a Deus, de servir a Deus, matava os sacerdotes, feria aqueles que podiam, que tinham influência, quem sabe até litúrgica, dentro do povo. E aí Isaías, no meio daquele contexto todo, Deus usa o profeta para dizer: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. O que Deus estava dizendo para a nação de Israel, que não importa a circunstância que eles estavam vivendo, tudo que eles tinham, tudo que eles possuíam, tudo que eles eram, era simplesmente capacitação de Deus na vida deles. Não era por mérito próprio ou simplesmente porque eles estavam plantados apenas em um lugar, mas foi por causa do chamado de Deus ao amigo de Deus chamado Abraão. Então Deus estava lembrando para eles que, embora parecesse que tudo estava perdido, parecesse que tudo tinha acabado, parecesse que era o fim, mas o Senhor ainda tinha o controle de todas as coisas. Sabe, meus queridos, muitas vezes nós pensamos que é o fim, nós pensamos mesmo. E nós olhamos para as circunstâncias e parece que não vemos solução. Parece que há uma pedra na frente, parece que você não consegue transpor aquela pedra. E nesse momento nós olhamos para as dificuldades. E como diz aqui no texto, muitas vezes nós somos temerosos. Observe que o povo estava temeroso. Eu estava estudando sobre isso. A palavra temor, eu não vou falar aqui muito sobre ela, mas na verdade é como se a fé deles estivesse abalada. Vem de uma palavra hebraica chamada tira. E essa palavra, ela demonstra desânimo espiritual. O povo estava sem forças. Já aconteceu com você, que você está enfraquecido? Sabe, o temor aqui, o texto, eles estavam tão temerosos, tão assustados, tão estarrecidos diante daquela nova realidade, que eles não tinham forças, eles não tinham alegria. Eles perderam o contentamento, o desejo, quem sabe até, de crer que a promessa de Deus iria se cumprir sobre a vida deles. É nesse momento do desânimo, é nesse momento que estamos sem forças, é nesse momento que parece que acabou, que Deus dá uma palavra, através do profeta Isaías, para levantar o ânimo e a moral daquele povo, sabe? É no momento que mais precisamos que o Senhor usa pessoas para nos ajudar, para nos abençoar e até mesmo para nos animar. Muitas vezes não compreendemos a ação sobrenatural de Deus, mas é nesse momento que Deus fala conosco e diz para nós: ei, não desanima não temas, não fique assustado, porque eu estou com você. Olha que promessa, eu estou com você. E ainda diz: eu te formei, eu te remi. Tem coisas nesse texto que são tremendas. A primeira palavra: não tenha medo. O medo é inerente a nós. Nós temos medo. Eu estava ontem, ouvindo uma mensagem,
E o pastor disse que o medo, e é uma realidade, né? Ele é psicólogo. O medo é bom, porque se não tivéssemos medo de nada, nós atravessaríamos. Ele até deu esse exemplo, sinaleira vermelha, você ia atravessar 1000 por hora. Mas por que você não tem? Por que você não atravessa? Porque você tem medo do acidente, você tem medo da multa. Nós temos medo, é uma barreira social. Só que quando o medo paralisa a nossa fé, quando o medo nos faz duvidar da promessa de Deus, ou quando o medo faz com que nós não consigamos mais crer que Deus está conosco, ele simplesmente é como se fosse uma flecha do inimigo para parar a nossa esperança, para que nós não possamos sonhar, para que nós não possamos mais crer que Deus é poderoso para fazer. E o povo estava com esse tipo de medo. O povo ele não precisava temer todos os dias, mas ele estava assustado diante da crise. Aí Deus empenha a sua palavra, ele diz: ei, assim diz o Senhor. Essa palavra, assim diz o Senhor, até tem a semana que sabe, mas muitas vezes eu vi profecias, né, e o profeta dizia, repetia esse jargão: assim diz o Senhor, porque no Velho Testamento os profetas sempre diziam: assim diz o Senhor. Na verdade, ele está dizendo, quem está falando é o próprio Deus para você. Quem está falando é aquele que te formou e te criou. Ele está empenhando a sua palavra. Ele está dizendo: assim o Senhor está dizendo para você, Israel. Não sou eu como profeta, mas é a boca de Deus falando através de mim para você. E Ele está dizendo para você: eu te criei, eu te formei. Engraçado, né? Criar. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Criar aquilo que não existia. Israel não existia no contexto da humanidade. Deus criou, viu Abraão lá em Ur dos Caldeus, trouxe Abraão e criou o povo. E quando ele fez essa criação desse povo, ele formou as tribos, ele formou os capitães, 50, ele formou um projeto na vida desse povo. Quando Deus cria e quando Deus forma, assim também foi conosco, como um homem. Primeiro Deus criou o homem do pó da terra. Depois formou, ele deu forma a essa criação. Ele colocou um projeto. Isso fala de propósito. Deus está dizendo para eles: ei, eu não só criei vocês, mas eu também formei um propósito na vida de vocês. É como se eu escrevesse uma história para a vida de vocês. E eu sei que muitas vezes, olhando esse texto, nós não conseguimos imaginar como o povo estava, mas o povo estava quebrado, desanimado, falido. E Deus estava dizendo para eles: além de criar vocês, eu formei. Ou seja, o meu propósito, aquilo que eu formei para vocês, todos os planos serão cumpridos em suas vidas, porque eu sou fiel àquilo que eu prometo e eu faço na vida de vocês. Aquela palavra serviu, quem sabe, como ânimo para aquele povo. E ele começa a falar sobre isso. Eu até anotei aqui o livro de Isaías 41:10, mas o salmista diz: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, de quem terei medo? De quem recearei? Ele é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Você sentiu medo de alguma coisa? Medo? Nós temos medo da morte. Não adianta dizer que não, eu não tenho medo da morte, pastor. Quando você vai no hospital e algo é ruim, você fica com medo, porque ninguém aqui morreu. Alguém aqui já morreu? Ninguém sabe como que é a morte. Nós cremos que a morte, para o cristão, é uma passagem desta vida para a vida eterna. Mas aquele momento final da vida, aonde o fôlego de vida sai da pessoa, ninguém aqui morreu. Ninguém tem a experiência, né, da morte. E tudo que nós não conhecemos dá o quê? Medo. Nós temos medo, muitas vezes ficamos temerosos do que será a nossa velhice. Quem nunca pensou isso? Como que eu vou ficar velho? Como é que vai ser minha vida depois de velho? A gente olha para o Brasil, olha para os países do mundo, a pirâmide, que antes era mais formada por idosos, hoje os jovens, tem poucos jovens, as pessoas estão tendo poucos filhos. E quem vai sustentar tudo isso? Nós temos medo. Hoje nós temos medo de uma guerra, de um confronto entre um país e o outro. Nós temos medo quando nós olhamos a situação agora que mudou o Papa. Nós vemos aqueles sensacionalistas falando sobre o anticristo, sobre o que vai acontecer, e nós temos medo. Porque o medo é natural do ser humano. Todos nós ficamos temerosos. Mas a palavra de Deus aqui através do profeta, eu posso contextualizar aqui para você nesta noite. Não temas, porque eu, o Senhor, te remi. Eu chamei você pelo meu nome. Você pertence a Deus. Então não tenha medo, porque existe um Deus lá do céu que está aqui nesta noite, que Ele conhece você por dentro e por fora,
Ele sabe, Ele sonda os teus pensamentos, Ele sonda o que está dentro do teu coração. E mesmo quando nós temos essa sensação de medo, vale a pena nós levantarmos a nossa mão e confiarmos que Deus está no controle da nossa história e Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Por quê? Porque Ele não só nos criou, mas Ele também nos formou. Quantos foram formados por Deus? Quantos Deus tem propósito na sua vida? A segunda palavra de encorajamento de Deus para o povo de Israel é: não temas, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diga comigo, eu pertenço a Deus. As pessoas se esquecem que tem um Senhor. A palavra Kyrios, Senhor. Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que é jugo? Quando quem é aqui do interior, eu nunca fui. Mas o Bruno, que sabe, acho que o Jussiel, o pessoal que já serviu, já trabalhou em fazenda, o boi, quando vai pegar uma junta de bois para fazer, para lavrar a terra, não sei nem se hoje lavra mais uma junta de boi, lava? Os pequenos sim, e aí eles colocam sobre eles um jugo, uma junta, para que os dois bois andem, não é isso? Sozinho. E geralmente ele coloca um forte e um fraco, é isso ou não? Quero que vocês saibam, vocês trabalhem. Um forte e um fraco, se ele tem um mais problemático, ele coloca o fraco junto. Se vai rodar na roda, o fraco fica na parte de dentro e o forte na parte de fora, para que um ajude o outro e para que eles possam ter um domínio sobre si. Então pertencer a Deus é saber que o Senhor comanda a nossa vida. Ele está dizendo aqui assim: ei, tu és meu. Nós dizemos, nós somos do Senhor, nós levantamos as nossas mãos. Amém. Nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo. O Senhor é o nosso general. Tem até um louvor que diz: o nosso general é Cristo. Mas quem? A Bíblia diz que aquele que pertence ao aprisco ouve a minha voz e obedece a minha palavra. Sabe, quando nós pertencemos a Cristo, nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando nós pertencemos a Cristo, nós obedecemos a sua voz, nós entendemos o comando. É igual no exército. No exército, quando eu era comandante de pelotão, eu era comandante de segundo pelotão. E tinha um amigo meu que era comandante de terceiro pelotão. E se o comando do pelotão estava no meu comando, ele não poderia passar a minha vez e comandar o meu pelotão. Ele tinha que pedir permissão para mim. Ou então ele tinha que, se ele fosse o coronel, por exemplo, ele tinha que falar assim: apresenta o pelotão para mim. Ele estava dizendo: passa esse pelotão, porque agora eu vou assumir o comando. Porque não existe dois comandos. Não existe dois comandantes de pelotão. Ou você é comandado por um, ou você é comandado pelo outro. Ou seja, eu teria que passar o comando para que ele pudesse comandar. Assim é o Senhor. Não existe dois senhores. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você vai amar a um e você vai odiar o outro. Ou você vai amar a esse e odiar aquele. Nós temos que entender que servir a Deus, e aqui a palavra de Deus para o povo de Israel serve para nós nessa noite, é permitir que o Senhor governe cada área da nossa vida. É permitir que o Senhor controle cada decisão que nós viermos a tomar. É permitir que o Senhor controle cada posicionamento que nós devemos tomar no reino de Deus. Porque quando nós dizemos que Ele é o Senhor, é Ele que governa, é Ele que controla, é Ele que comanda todas as coisas. Sabe o que acontece hoje? Muitas vezes nós queremos a bênção de Deus, nós queremos a proteção de Deus, nós queremos as vitórias em Cristo, mas nós não subjugamos a nossa vontade à vontade de Deus. Nós não queremos nos anular e dizer para Deus: Deus, é aqui que o Senhor manda, é em mim que o Senhor opera, é na minha decisão que o Senhor trabalha. E nós queremos decidir por nós mesmos. Mas quando nós entendermos que o Senhor é aquele que governa cada passo da tua vida, quero que você feche os olhos aí, a tua família, cada decisão que você for tomar na tua casa, coloque nas mãos de Deus. Cada atitude que você for fazer na tua vida financeira, coloque nas mãos de Deus. Cada posicionamento que você fizer na tua vida secular, pastor, eu quero fazer um curso, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero aprender uma nova profissão, coloque nas mãos de Deus. Tudo aquilo que você faz no reino de Deus, projetos, sonhos, metas, coloque nas mãos de Deus. Deixe que Deus, porque Ele governa você, Ele controla você, e o nosso Deus, Ele fala conosco, Ele nos direciona. E quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós sabemos que o Senhor se responsabiliza. Você crê nisso, amém? Aqui no texto fala que o Senhor
Nós pertencemos dele. Ele chama você pelo teu nome. Ele conhece cada nome de cada um que está aqui. Cada nome. Eu me lembro que eu fui mais de coral, que tinha uma irmã que o nome dela era Piana. E eu não sei porquê, alguém falou que o nome dela era outro nome para mim, e eu decorei outro nome. E eu passei 4 anos chamando a irmã daquele outro nome lá, que era parecido. E ela nunca me corrigiu. Nunca me corrigiu. E eu chamava ela pelo nome, não era nem por mal. E ela vinha, atendia, eu perguntava pelo esposo, estou bem, o esposo está bem. E quando eu fui sair daquela igreja, eu fui chamar ela pela última vez pelo nome, ela disse para mim, não, pastor, meu nome nunca foi esse, meu nome era esse. Mas minha irmã, eu estou te chamando a senhora há 4 anos no coral, e a senhora nunca me falou que o seu nome, que estava errado o nome, para mim era o seu nome, me perdoe. E aí ela disse, não, pastor, mas não importa o meu nome, assim, isso para mim não importa para mim. Importa é que o Senhor foi meu maestro, eu amo muito o Senhor e o nosso Deus nos conhece. O Senhor é só um, não o Senhor vai conhecer todos, mas nosso Deus nos conhece. Então eu nunca me importei. Eu até achei bonito o nome que o Senhor deu para mim. Eu até achava engraçado, eu até ria na minha casa, porque eu achava diferente. Então olha só que interessante, Deus conhece você. Deus conhece você pelo nome. Quando essa palavra diz que eu conheço você pelo nome, é porque Ele conhece você por dentro. Ele conhece cada detalhe da sua vida. Às vezes você tem alguém no seu trabalho, que você trabalha com muitas pessoas, você conhece todo mundo pelo nome? Não. Você conhece alguns, meia dúzia, 10, 20. Mas o Senhor te conhece pelo nome. Quando fala nome, fala de intimidade. Porque você só conhece pelo nome aquele que você tem o quê? Intimidade. Aquele que você tem o quê? Relacionamento. Às vezes tem alguém no seu trabalho que você olha assim e sabe quem trabalha com você. Se a tua empresa é grande, ou seja, se você se relaciona com um grande número de pessoas, você lembra o nome. É até nossos amigos. Você tem um amigo lá no Facebook, você olha para alguém, Marcelo Paiva. Você, cara, quem é essa pessoa? Já aconteceu com você, e você olha assim, você não sabe quem é a pessoa. Quando você olha bem, nunca vi essa pessoa. Aí você amplia, vê as fotos. Ah, não, olha. Por que você se esqueceu daquele nome? Porque você parou de ter relacionamento com ele. Sabe, Deus estava falando para a nação de Israel, vocês estão sendo levados como escravos. Vocês vão estar numa terra diferente. Vocês vão estar, quem sabe, impedidos de me cultuar durante um tempo. Mas eu conheço vocês e chamei vocês pelo meu nome. Deus está dizendo, esse elo que está entre eu e você não pode ser quebrado. Esse elo, ó povo de Israel, que você tem comigo, ele é o elo mais forte do que você possa imaginar. Você pode estar no calabouço, você pode estar na prisão, você pode estar lá, quem sabe, com Nabucodonosor lá em Babilônia. Você pode estar aqui no templo, você pode estar em qualquer lugar, mas eu chamei você pelo meu nome, você me pertence, você é propriedade minha, e eu conheço você por dentro e por fora. Eu tenho um relacionamento com você. É o que Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, se não me falha a memória, aonde ele perguntou, Senhor, aonde, Senhor, vai ser o lugar da adoração? Uns dizem que é Jerusalém, outros dizem que é esse monte. Mas o Senhor, o que dizes, né? Ele disse, nem em Jerusalém e nesse monte. Mas a hora vem e a hora é chegada, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo, que aonde estiver um verdadeiro adorador, ele conhece você pelo teu nome. Você pertence, você está adorando a Deus aqui agora, você está adorando a Deus na tua casa, você está adorando a Deus na tua escola, você está adorando a Deus no ônibus, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Deus conhece você. Essa adoração é tremenda. E ele fala assim, tu és meu, é minha propriedade. É como se ele dissesse para nós, para cada um de nós, eu tenho intimidade com você. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus, aleluia. Porque você creu na promessa do Senhor Jesus e recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pertence a Ele, a tua casa pertence a Ele, os teus bens pertencem a Ele, os teus negócios pertencem a Ele, as promessas que Ele te deu pertencem a Ele, aleluia. Todos que aqui estamos pertencemos ao Senhor. Eu prestei atenção, né? Eu ouvi esse pastor pregar e ele disse assim, mesmo quando tem pessoas que até se desviam, e elas saem da presença de Deus, mas Deus é tão misericordioso que Ele não tira as promessas. Mesmo afastadas, as promessas de Deus estão lá.
Obviamente, se elas permanecerem no erro, como que Deus vai cumprir as promessas? Não tem como. Mas quando elas se arrependem e voltam, as promessas de Deus continuam. É o que aconteceu com o filho pródigo. A Bíblia diz que ele sai, perde a sua herdade, perde parte da sua herança, ele gasta tudo, ele alevosamente, ele gasta todos os seus bens, e depois que ele chega quebrado, que ele perde os seus amigos, que ele perde a sua saúde, que ele perde tudo, ele simplesmente se lembra da casa do pai. Ele se lembra que os trabalhadores da casa do pai comem bem, têm uma vida melhor que a dele. E ele estava a ponto de se alimentar das bolotas dos porcos. E ele diz, eu vou voltar para o meu pai. O interessante do texto é que quando ele volta, o pai perdoa, abraça ele. O pai troca as vestes dele. E o pai coloca um anel na sua mão. O que Deus está dizendo? Jesus está falando na parábola do filho pródigo. As promessas de Deus para a tua vida, ninguém pode roubar. Amém. Se você hoje aí voltar para a casa do pai, se você que está me ouvindo pela live, se você se arrepender aí e pedir misericórdia ao Senhor, não importa onde você está, o que você está fazendo, mas se você clamar a Ele, Deus tem promessa para você, Deus tem bênção para você, Deus tem propósito na tua vida, Deus tem um projeto para fazer contigo ainda. Por quê? Porque Deus está esperando por você. Esse é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós servimos e é o Deus que nós pregamos. Aqui no texto fala, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Lá no Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e todos que nele habitam. Aí nós pensamos, será que todos pertencem a Deus? Sim. De maneira geral, todos pertencem a Deus. Mas quando Deus fala que tu és meu, Ele não está dizendo que você pertence simplesmente por pertencer. Ele está dizendo que você é propriedade dele. É por isso que Jesus, na oração, falou assim, nenhum dos que me deste se perdeu, a não ser aquele que era filho da perdição. Quem está guardado na mão de Cristo, quem está sobre a égide, o poder e a autoridade do Senhor, o inimigo não toca, aleluia. O inimigo não toca nada que você tem, porque você está protegido pelo sangue e pelo poder do nome do Senhor Jesus. Jesus está bradando, dizendo, todos que me deste, Senhor, nenhum se perdeu. Quantos pertencem ao Senhor? Diga amém. Amém. Pertencer ao Senhor, Ele continua dizendo assim, tu és meu. E Ele fala uma palavra tremenda. Quando passares pelas águas. Eu não sou bom em português não, mas eu acho que é alguma coisa de tempo. É de tempo? Quando? É isso? O que é em português? A gente vai de tempo. Indica o quê? Uma situação que você vai viver. Quando passares. Deus está dizendo assim, ei, você não vai ficar isento de passar por águas. Você não vai estar isento de passar por rios. E você também não está isento de passar por fogo. Lá em João, diz assim, que Jesus disse, no mundo, João 18:33, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, na caminhada cristã, Deus está dizendo para a nação de Israel, tudo que está acontecendo com vocês, quando vocês passarem por essas águas, pelos rios e até pelo fogo, eu estarei com vocês. Ele está dizendo, eu não vou livrar você do fogo. Porque muitas vezes nós pensamos que Deus vai nos livrar do dia mau. Deus pode nos livrar do dia mau. Mas o dia mau e o dia bom vem para a nossa vida, mesmo nós sendo cristãos. Existem dias bons e dias maus. E ele está dizendo para a nação de Israel, ele fala em 3 nomes, ele fala em águas. Primeira palavra, diga comigo, águas. Sabe, é como se ele tivesse, a gente pensa, mas água e rio, mas rio não tem água? Qual a diferença, pastor? A diferença é que as águas é como se fosse algo que estivesse subindo e eles estivessem começando a subir, chegando no pescoço, e eles não conseguiriam respirar. A água fala de um problema que vem sobre nós, que começa pequenininho, lá embaixo. Ele vai subindo aquele problema, ele vai subindo, ele vai subindo, ele vai subindo. E quando você lê, você não consegue mais nadar. Quem não sabe nadar sabe o que é isso. Eu me lembro de uma vez eu fui atravessar debaixo do barco. Eu era adolescente. E quem já nadou no mar sabe que o mar tem muitas ondas. E o barco fica atracado pela popa, né? Ou pela proa, depende. Tem muitos que ficam pela popa. E eles lançam lá o ferro, que seria a âncora. E aí
Aquele ferro bate no fundo do mar, e aí o barco fica ali, mas ele fica girando. Quem já viu isso? Ele fica girando ali, não fica parado, estático. O ferro só mantém ele naquele raio de ação. Mas o barco vai girar. Se você pegar a tua casinha, ele vai girar. E eu, adolescente, nós brincando de atravessar de barco em barco. O barco do tamanho dessa igreja, que é assim de comprimento. Então nós primeiro atravessamos assim a clareza. Não é verdade? Mas é assim, de comprimento. E aí eu andava muito bem, metido, jovem, 16 anos. Um amigo meu foi e atravessou. Quando eu fui, eu nadava, quando eu cheguei no meio do barco, eu vi que o barco estava sempre em cima de mim. Por mais que eu nadasse, o barco estava em cima de mim. E aí eu fiquei desesperado, porque como é que você vai tirar um barco de cima de você? Você vai morrer afogado debaixo do barco. E na hora eu pensei, morri, né? Porque aí na hora foi Deus, porque eu pensei, não, peraí. O barco nunca fica em cima da âncora. Isso é uma coisa interessante, porque é física, né? A âncora vai para o barco, a âncora fica aqui, o barco fica aqui. O barco nunca fica em cima da âncora. É quase impossível o barco ficar em cima da âncora. Por causa do tamanho e comprimento da âncora. O barco fica fazendo um redor ali, mas ele nunca fica em cima da âncora. E eu vi a âncora. Eu vi o cabo da âncora. O que eu fiz? Eu estava já soltando ar, eu peguei o cabo da âncora e fui para o fundo. Soltando ar. Cheguei no fundo, eu vi que em cima não estava mais o barco. Eu fui subindo e engolindo água, já, morrendo. Quando eu cheguei lá em cima, eu cheguei quase morto. E um amigo meu me pegou, botou dentro do negócio e falou, meu Deus, o cara quase que morreu. Mas olha só, olha que coisa extraordinária. As águas iriam me afogar, eu ia morrer. Às vezes nós temos problemas que nós passamos, que nós ficamos sufocados de tanto problema, de tanta luta. E pior que sai um, vem outro. Parece que tem uma coisa que fala assim, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Eu vejo essa frase no mundo. Mas às vezes acontece com a vida do cristão. E ele está dizendo para eles assim, ei, quando vocês passarem pelas águas, vocês não vão se afogar. Quando vocês passarem por esses problemas que parece que vão te sufocar, vocês não vão morrer. Aleluia. Por quê? Porque eu estou com vocês. Eu remi a vida de vocês. Eu comprei vocês. E ele começa a falar dessas águas que vêm, problemas que vêm, e vão crescendo, e vão se alinhando, e de repente parece que cobrem na nossa cabeça. Ele está dizendo para a nação de Israel, eu estou com vocês. Depois ele fala sobre os rios, fala comigo, rios. Rios são aqueles problemas que vêm de uma hora para outra. Quem já viu uma tromba d'água aí? Você está lá em Morretes, lá tomando um banhozinho, água na perna, daqui a pouco, do nada assim, tu vê lá aqui no morro, aqui, chovendo. Daqui a pouco vem aquela tromba d'água. Ela não avisa. Avisa? Quem já viu sabe, não avisa. E ela vem arrastando tudo que está pela frente. A tromba d'água vem, o rio, quando ele é caudaloso, ele do nada ele enche, assim, ele transborda. Quem estiver na frente sai embaixo. Jesus está falando assim, Deus está falando para a nação de Israel. Existem problemas que vêm sem avisar. Existem lutas que vêm sem comunicar. Do nada acontece algo terrível. Ontem mesmo, né, a pastora missionária da igreja faleceu pregando no púlpito. Esposa do pastor da igreja do Avivamento Bíblico. Ela estava pregando no púlpito, uma mulher de Deus, ensinando, pregando. No púlpito ela caiu morta. Teve um ataque súbito do coração e morreu. Ninguém estava esperando. A igreja não estava esperando. E não era uma mulher idosa, não. Era uma mulher jovem. Mas simplesmente o sopro de Deus saiu. E ela morreu. E a igreja ficou perplexa. Por quê? Porque de repente a mulher morre no púlpito. Imagina que coisa terrível. É o rio. Às vezes nós recebemos uma notícia do nada. O rio. Às vezes você bate o carro. O rio. Às vezes do nada você chega para trabalhar alegre. Alguém te chama numa saleta e fala, olha, é muito bom o teu trabalho, você é uma pessoa maravilhosa. Eu vejo que você é uma pessoa, mas infelizmente nós estamos passando por um problema de congestionamento aqui na empresa. É assim que eu papo, né? Eu tenho certeza que você galgará altos lugares. Nós estamos rompendo nosso contrato com o Senhor. É assim ou não é? Aí você sai de lá arrasado. Meu Deus, eu não esperava isso. Rios, rios. Vem sem avisar. Ele está dizendo, ei, quando você passar pelo rio, sem aviso, quando você passar por aqueles problemas que vêm, parece que vai te sufocar, ou até mesmo aqueles que vêm sem aviso, eu estarei com vocês.
E ele diz ainda mais assim, no texto ele diz: quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E aí ele completa dizendo sobre o fogo. Diga comigo, fogo. O fogo é aquele problema que vem assim, queima você. É um problema final, é um problema que vem até, de repente o fogo, aqui no texto, fala sobre uma opressão, sobre algo que vem, mas muitas vezes os problemas que vêm como fogo, eles vêm até para purificar o nosso coração, para saber se nós somos fiéis a Cristo, para saber se nós somos firmes na promessa. E ele diz, quando passar pelo fogo, você vai passar, e ele fala, não te queimarás. Você vai sentir o ardor do fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego foram colocados naquela fornalha. A Bíblia diz que eles foram colocados na fornalha, as pessoas que lançaram eles morreram, mas eles começaram a passear na fornalha com um que era semelhante ao Filho dos deuses. Por quê? Porque o Senhor estava com eles na fornalha. Deus é aquele que passa conosco no meio da fornalha. E aqui eu quero terminar falando que ele diz, e aqui vem a parte mais linda, porque o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Fala comigo, remissão. Sabe, Israel é a menina dos olhos de Deus. Israel vai ser salvo. Eu não sei se você para pensar nisso, mas quando eu fui em Israel, eu vi os ortodoxos muito radicais. Eles não olham nem para você direito. Eles com aquela roupa preta, com chapéu preto, barbudo, e eram adolescentes, sabe, com aquele cabelinho assim, com a Torá na mão, eles ficam assim, diante tanto do Muro das Lamentações, como em lugares santos, e eles ficam citando os salmos ali, falando com Deus. E alguém, se não me engano, foi meu pai, chegou para mim e falou assim, não é interessante saber que todos eles, quando o Messias voltar, aqueles que receberem o Messias serão salvos? E eu falei mesmo, né, pai? Eu não tinha parado para pensar nisso. Ele falou, e você olha eles, todos assim, eles estão procurando a Deus. Por quê? Porque eles no meio do caminho não receberam o Filho de Deus. Mas Deus é tão bom que ele prometeu a Abraão. Ele prometeu, fez uma promessa a Abraão. E quando Deus faz promessa, ele não quebra a promessa. Ele cumpre aquilo que ele prometeu. E ele vai resgatar, ele vai redimir, ele vai remir, ele vai comprar essa nação. E aqui no texto fala, o teu Salvador. E quando ele diz que ele deu o Egito e o Etiópia, ele está dizendo, eu dei a Jesus para vocês, eu dei o mais precioso por vocês. Ele está falando para a nação de Israel uma palavra profética. Isso aqui é uma palavra profética para o final dos tempos. Mas quando eu olho para mim e para você, eu posso dizer para você que você está aqui, ele te conhece, ele te ama, ele te redimiu. E ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso para morrer na cruz do Calvário pela tua vida. Você só está aqui porque Jesus morreu por você. Não é pelas tuas obras, não é pela tua, quem sabe, né, por algum atributo que você tenha, não é por um diploma que você possua, não é pela sua beleza, nem pela sua altura, não é pela conta bancária, nada disso para Deus importa. O que importa é que Ele amou você, perdido, sem salvação, sem ter esperança alguma, e Ele te encontrou, Ele te amou, Ele te trouxe e disse, é meu, é minha, pertence a mim, eu tenho um projeto com Ele, aleluia, e eu vou dizer para Ele que eu estou com Ele nas águas, nos rios e no fogo, diante de qualquer situação, eu não deixarei só. Amém? Amém? O povo de Israel, é que eu termino a minha mensagem, recebeu esta palavra. E eles se alegraram diante de toda a tribulação que eles estavam vivendo. Eles sabiam que eles tinham uma promessa. Eu concluo dizendo, eu não sei quais são as águas que têm assustado vocês, quais são os rios e fornalhas pelos quais você tem passado, que tem submergido e afrontado o teu coração. Mas eu sei que o Senhor hoje colocou esta palavra de encorajamento dentro da minha vida e da minha boca, para dizer para você que você não precisa ter medo. Você não precisa, quem sabe, achar que ninguém está te vendo, porque você tem o Senhor sobre a tua vida. E você possa entender que o Senhor é o teu Salvador, Ele te escolheu e Ele está passando um processo com você. Pastor, o processo é muito difícil, dói o processo. O processo é ruim, ninguém pode passar pelo processo. Essa história de que a gente pode passar, não gosta não. Deserto dói. Deserto machuca. Passar por deserto e por processo não é fácil não. Mas uma coisa é certa, quando nós passamos pelo deserto como o Senhor, quando a nação de Israel passou 70 anos no exílio, quando ela voltou,
Deus fez um trabalhar tão grande naquele povo, um trabalhar tão grande naquela história, porque eles estavam adorando a Baal, a Zera, a deuses, eles sacrificaram os filhos pelo fogo. Olha o que eles fizeram. Imagina você pegar o teu filho e queimar vivo numa churrasqueira, para um Deus Moloque. Queimar o teu filho para você ter riqueza, numa churrasqueira, vivo. Diz a história que Manassés passou os filhos dele queimando no fogo. O rei Manassés. E o grito das crianças era tão alto que as pessoas de dentro de Jerusalém, elas viam as crianças gritando de dor. Você acha que Deus não tirou? Deus tirou. E Deus castigou eles, fazendo com que eles fossem levados cativos. Mas olha como é que esse Deus é bom. Mesmo diante dessa dessa cena grotesca e aterrorizante, mesmo assim a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E mesmo diante do juízo de Deus sobre a nação de Israel, que eles iriam como escravos, Deus estava dizendo para eles: não tenham medo não, porque eu estou castigando vocês, mas eu passo com vocês o processo. Aleluia, aleluia. Esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que ele muitas vezes nos castiga, ele nos orienta, ele nos pega a vara e bate assim, mas ele passa conosco durante todo o processo. Ele não nos deixa só. Amém? Se coloque de pé. Se coloque de pé. Diga comigo: o Senhor está comigo. Diga: o Senhor tem o controle da minha vida. Eu não sei como que você está nessa noite, você que está assistindo pela live. Eu não sei se você está passando pelas águas, ou pelo rio, ou pelo fogo. Mas o Senhor te conhece. Pode tocar aqui, Júlio, se quiser. Dá uma força. Feche os teus olhos aí, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Fala com Deus. Pastor, está tudo bem comigo? Eu não estou passando por rio, não estou passando por fogo, não estou passando por água. Está tudo maravilhoso. Pastor, é só vitória. Que bênção. Porque Deus também ele nos dá momentos de tranquilidade no meio da caminhada. Está vendo? Não tem um todo, não. Tem momentos de se alegrar, tem momentos de ganhar, tem momentos de regozijar. Mas tem momentos que de repente vem as águas e nos afogam. Vem os rios e tentam nos levar, até mesmo diante da presença de Deus. Vem o fogo e nos queima. Vamos falar com o Senhor. Estou contigo, ó meu filho. Nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que os filhos sempre deram muito bem. E de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz.
uma de 2 cultos. E ela vai, Senhor, até, Senhor, a junção da medula, dos ossos, Senhor. E ela é apta para discernir os propósitos do coração. Ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai, venha, Senhor, animar, venha visitar, Senhor, venha, Senhor, trabalhar e tratar nos nossos corações nesta noite, porque o Senhor é aquele que vê todas as coisas, é Senhor desta igreja e deste lugar, e nós queremos nos render diante da Tua majestade, Senhor, durante o Seu senhorio. Ó Pai, nós queremos Te agradecer, porque o Senhor está conosco durante todo o propósito. Ó Pai, durante toda essa caminhada, no nome de Jesus, amém e amém. Vá para o Senhor, amém. Pode se sentar, queridos. Vamos terminar já aqui. Deus abençoe você que está assistindo pela live. Deus abençoe o teu coração. Amém? Queridos, a quarta-feira